Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 3. A gente vai ler 3 versos iniciais nessa manhã maravilhosa. Amém? Diz assim a palavra de Deus. A gente vai até o verso 4. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: estou aqui. Amém? Esse é o nosso... Isso, amém, muito bom. Esse é o nosso texto. Eu queria avisar, irmãos, esse é um culto das crianças, uma programação feita pelo nosso departamento infantil. E esse sermão, obviamente, é para as crianças. Amém? Mas eu quero dizer inicialmente... Muito bom, Vicente. Eu quero dizer inicialmente que esse texto não fala apenas para as crianças. Ele fala para a gente também. Então, eu queria, em 25 minutos, o pastor gosta de falar um pouco, em 25 minutos, falar primeiro para as crianças e depois um recado para os adultos, tá? A gente vai passear dentro desse texto muito rapidamente. E eu queria a atenção de todos vocês, inclusive das crianças, viu, pessoal? Tudo bem? Quem aqui conhece Samuel? Levanta a mão. Muito bom. Essa aí é animação, irmãos, essa é alegria. A igreja não conhece Samuel, né? Brincadeira. Bom, Samuel, irmãos, é uma história belíssima. Samuel é um dos homens mais importantes da Bíblia Sagrada. Viu, criançada? Sem Samuel, a gente não teria rei em Israel. E sem rei em Israel, a linhagem do próprio Senhor Jesus seria comprometida. Samuel é aquele menino que nasceu de uma mãe que não podia ter filhos. Lembra? A história dele começa lá atrás. A história de Samuel começa com Ana, uma mulher estéril que chorava todos os dias porque a sua rival tinha filhos e ela não. E o sonho dela era ter filhos. Um belo dia ela vai até o templo deles lá naquela época, vamos chamar assim a igreja deles, né? Ela vai na igreja, ajoelha e começa a orar. E ela ora de uma forma tão desesperada, tão aguda, que o pastor da igreja interpreta mal. Quem eu vou chamar aqui de o velho Eli, tá bom? Ele interpreta muito mal, porque ele acha que Ana está bêbada. E ele fala assim, mulher, essa hora da manhã, você já está assim? Ela vira para ele e diz assim, olha, meu senhor, não me interprete mal. Eu não estou embriagada. Eu não bebi. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E eu estou pedindo a ele um filho. Eli se arrepende do que disse e ele vira para ela e fala assim, então que aconteça de acordo com o que o Senhor desejar. Ele dá uma bênção para ela e Ana então engravida. E quando ela estava pedindo isso ao Senhor, ela fez um voto com o Senhor. E ela disse assim, se o Senhor me der um filho, assim como vocês aqui, ó, um filho, eu vou entregar ele, eu vou devolver ele ao Senhor. Eu vou consagrar ele ao Senhor. Ele vai ser dedicado ao serviço do Senhor. E esse menino não é outra pessoa senão Samuel. E Samuel aqui nesse texto, acredita-se que ele tem entre 9 e 12 anos de idade. Olha que benção. É basicamente a faixa etária aí, média das nossas crianças. De 9 a 12 anos. A palavra não permite ele ter mais de 12 anos. Então a gente está falando literalmente, pessoal, de um menino. E eu queria que só as crianças que sabem ler, lessem o tema que está aqui escrito na tela. Deus também chama quem? As crianças. Mas eu não quero que você confunda esse tema
Quando a gente pensou nele e pensou nesse texto, esse texto é muito oportuno, sabe por quê? Porque ele fala do chamado infantil. Só que geralmente quando a gente fala do chamado infantil, a gente imagina Deus vai chamar a criança para preparar a criança para usar ela quando ela for adulta. Ou talvez um jovem. É assim que a gente imagina. Mas quando a gente vai para esse texto, a gente vai ver Deus chamando Samuel de 9 a 12 anos. E naquela mesma noite, Deus já vai usar Samuel. Naquela mesma noite, Deus vai falar com ele para, de manhã, no alvorecer, Samuel poder falar a palavra de Deus para Eli. Ou seja, Deus não chamou Samuel para preparar Samuel, para Samuel crescer e depois usar Samuel. Deus chamou Samuel para usá-lo de imediato. Ou seja, eu quero falar de um chamado infantil, não para amanhã, mas para hoje. Porque a gente precisa criar as nossas crianças, ou cuidar das nossas crianças, ou facilitar o caminho delas, para que o chamado de Deus aconteça na vida delas, e elas possam ser usadas por Deus hoje. Há um jargão na igreja muito repetido que diz que as crianças não são a igreja do amanhã, mas é a igreja do... Será que a gente entendeu isso de fato? Será que a gente vive na igreja e a gente se relaciona com as crianças da nossa igreja assim? Eu disse, eu tenho um recado para as crianças, mas tenho um recado para todos nós. E quando eu digo todos nós, eu não estou falando das famílias. Eu estou falando da comunidade. Aí você pensa assim, pastor, mas eu não tenho filho, não tenho nada a ver com isso. Eu já disse aqui e reitero. Se você não tem filho, você tem sobrinhos. Muitos sobrinhos. Porque, afinal de contas, somos todos irmãos, amém? Alguns têm sobrinhos netos, né? Aqui estão eles. Estão alguns deles, amém? Bom, então vamos ao texto. Primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para Samuel, viu, criançada? E ver como que Samuel recebeu esse chamado. E como que isso prepara o coração de vocês para receber o chamado de Deus. Pode passar para mim, por favor. A primeira coisa que a gente vê na vida de Samuel é que Samuel aprendeu a servir muito cedo. O primeiro verso que a gente leu diz que Samuel servia perante o Senhor sob a direção de Eli. O que significa isso? Que ainda menino. Tão logo ele foi entregue pela sua mãe, talvez com 6 anos de idade, com 7 anos de idade, a gente não sabe. Mas ele vai para o templo, para a sua igreja, e começa a servir. Isso ensina, criançada, que a gente precisa treinar o nosso coração para servir ao Senhor. E eu digo, primeiro, servir na igreja. Pastor, mas como é que a criança vai servir na igreja? Ei, tem muita coisa que ela pode fazer. E eu sei que o departamento explora isso. Lá na salinha, com as outras crianças, são elas que arrumam as mesas, as cadeiras, são elas que preparam tudo e, principalmente, talvez esse seja o maior de todos os serviços, que é convidar aquele coleguinha especial que a gente tanto ama para também vir na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus e também ser impactado por Deus. Entende? Samuel servia desde cedo. E a gente precisa aprender a entender isso. Que o serviço infantil não vai começar quando eles ficarem adolescentes ou jovens, estiverem fortes, grandes, bonitos. Não. O serviço das crianças começa hoje. A segunda coisa que a gente aprende, pode passar, com Samuel, vai chegar. Isso. É Deus quem chama. Você vai ver nesse texto que Deus vai chamar Samuel 4 vezes. Mas veja isso, não é Samuel que se chama diante do Senhor. Não é ele que grita o seu próprio nome, não é ele que grita o nome do Senhor, é o Senhor que grita o seu nome. Aqui, irmãos, a gente tem uma lição poderosa, criançada, que vocês também precisam aprender desde já. Que na nossa salvação, é o Senhor que vem até nós. A salvação é iniciativa de Deus sobre a nossa vida. É Ele que chama cada um de nós, e Ele fez isso com todos nós que estamos aqui. Individualmente, um belo dia, o Senhor nos alcançou, nos encontrou.
O Senhor veio até nós, Ele chamou o nosso nome, Ele falou conosco. Eu ainda lembro do dia que isso aconteceu na minha vida. Eu fui criado na igreja como muitos de vocês. Criado por uma família cristã, crescendo na igreja, passei por todas as salinhas da igreja, né? Mas um belo dia, Jesus falou comigo de uma forma tão viva, tão verdadeira, que é como se eu ouvisse Ele falando do jeito que eu estou falando aqui para você. E quando eu ouvi essa voz, eu senti um peso pelos meus pecados, por todos os meus erros, por tudo aquilo que eu fazia de errado, mas ao mesmo tempo eu senti o doce toque da graça de Jesus Cristo sobre a minha vida. Naquele belo dia eu entreguei minha vida a Jesus. E é isso que vai acontecer com cada um de vocês aqui. Um dia Jesus vai chamar vocês e vocês vão responder esse chamado. Amém, criançada? Amém. Mas a terceira coisa que a gente aprende com Samuel, pode passar, a criança tem que aprender a ouvir a voz de Jesus. Ela tem que ser treinada todos os dias, toda semana, ouvindo e aprendendo a ouvir a voz de Jesus, para que quando Ele falar, você possa reconhecer. É isso que vai acontecer e acontece com Samuel. É claro, Samuel não conhece ainda as palavras. Ele não sabe dizer, fala que o teu servo ouve. Ok. Mas Samuel estava sendo criado na igreja dele. Para quê? Para conhecer mais do Deus que ele iria servir. E esse é o motivo, irmãos, agora falando para todos, por que nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor aqui, eu acabei de dizer isso, por que nós trazemos os nossos filhos no departamento infantil, por que nós colocamos tanto esforço e tanta energia na criação deles, por que fazemos culto doméstico, por que estamos preocupados com a vida deles, por quê? Porque eles precisam ser treinados em ouvir a voz do Senhor, para que quando Ele falar com eles, eles possam reconhecer a voz de Jesus. Não será a voz de um estranho falando. Ele vai dizer assim, eu já ouvi isso, eu conheço isso. E eles estão conhecendo, irmãos. Cada palavra que está sendo pregada, não despreze isso. Sim, eles são um pouquinho barulhentos, ok, não tem problema. Eles são alegres demais, isso também. Às vezes, né? Às vezes, fazem alguma malcriação ou outra. Isso acontece. Mas eles estão ouvindo a palavra e ela está sendo semeada. Escute isso. O melhor solo para se semear a palavra é o solo infantil. Não há outro. E tem gente que não gosta de pregar para criança. É o melhor de todos. Não dá para medir o que eles farão. Talvez nem estejamos aqui quando Olivia crescer, Alice, Pietro e Gabriel e os outros bebês que aqui estão. Talvez nem estejamos aqui, mas Deus poderá usá-los de uma maneira grandiosa. Dwight Lima Moody, um dos maiores evangelistas da história, disse isso certa vez. E ele que pregava em cruzadas e ganhava, às vezes, centenas de almas numa pregação só. Uma vez perguntaram para ele assim, Moody, qual foi a maior colheita que você fez? Ou que Deus usou você, né? E ele disse assim, foi um dia que eu ganhei, não lembro agora, 20 ou 40 crianças para Jesus. Ele que já ganhou em congresso 150, 200, 500 almas. E ele disse, 20 crianças. Sabe por quê? Ele completou, porque não dá para medir o que essas 20 crianças farão. Não dá. Imagine se dessas 20, 2 saiam dali pastores, pregadores, evangelistas, missionárias. É isso, é disso que ele está falando. Bom, a gente precisa ensinar as crianças a ouvir a voz de Deus. Antes da gente seguir, deixa eu continuar a história para vocês. Presta atenção, criançada. Então o texto diz que Deus chamou Samuel. Não posso sair daqui. Deus chamou Samuel. E aí, quando ele ouve a primeira vez a voz do Senhor, o que ele faz? Ele corre no quarto de Eli, porque ele acha que é o velho que está chamando ele. E ele vai lá, Eli, foi o Senhor que me chamou? E Eli, como se dizendo aqui, né, bota Samuel para fora. Ah, menino, vai dormir, rapaz, está no meio da noite. Não foi eu que te chamei, não, vai para a cama, vai dormir. Isso acontece a segunda vez. Ele vai dormir. O Senhor chama de novo, Samuel. Ele corre para o quarto de Eli, ele manda ele embora de novo. Na terceira vez que isso acontece, Eli acorda. Deveria estar sonolento, coitado. Ele acorda do sono. E ele diz, opa, peraí,
deve ser o Senhor que está chamando Samuel. Então, peraí, faz o seguinte, se ele chamar de novo, você diz assim, fala, estou aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E aí, na quarta vez, quando o Senhor chamar Samuel, Samuel responderá assim. E então o Senhor vai falar com Samuel. E a partir daquele momento, como eu disse, o Senhor chama Samuel. E ao mesmo tempo que chama, já dá a palavra para ele. Bom, mas seguindo aqui, pode passar para mim. Esse homem na foto, que está em pé aqui, não é o velho Eli. Esse homem na foto é o velho Samuel. E a quarta coisa que a gente vai aprender na vida de Samuel, criançada, é que Samuel nunca desistiu. Ele nunca desanimou. Ele continuou crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria, na presença do Senhor e ouvindo a voz do Senhor. Olha o que está escrito no finalzinho do nosso capítulo, versos 19 e 20 e 21. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan a Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Agora liga esse verso com o primeiro verso que a gente leu, que diz que naqueles dias, raramente o Senhor falava. Liga com isso. E já já você vai entender por que raramente o Senhor falava. O Senhor falava raramente porque o líder de Israel, o sacerdote de Deus, estava amortecido. A gente já vai falar dele. Por isso Deus não falava. E o fato de Deus não falar é um juízo de Deus. Agora liga isso com o último verso que a gente leu agora. Mas Deus chamou o menino Samuel. E à medida em que ele crescia, preste atenção nisso, Samuel não serviu apenas quando criança, adolescente, jovem, mas ele envelheceu. É Samuel que vai vencer a guerra contra os filisteus, a guerra que os filhos de Eli vão perder. É Samuel que vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul, mas é Samuel também que vai repreender Saul quando ele se rebelar contra Deus, e é Samuel que vai ungir o maior de todos os reis de Israel, Davi. Então, veja a importância desse menino que foi chamado pelo Senhor. Veja as obras que ele fará. E o mais importante é o que está no verso 21, o Senhor continuou aparecendo em Siló. Ou seja, ele não foi usado apenas na sua cama na infância. Ele continuou sendo usado por Deus, continuou ouvindo a voz de Deus, continuou falando as palavras de Deus. Crianças, que se cumpra na vida de vocês. Eu sei que tem mais crianças para cá. Todos vocês. A promessa que está escrita por outro rei, lá no livro de Provérbios. Ensina o menino ou a criança no caminho em que se deve andar. Porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso, irmãos, é uma máxima, é uma promessa de Deus. Que isso se cumpra na vida do seu filho, da sua filha, de todas as crianças da nossa igreja. O Senhor vai continuar falando com vocês até a sua velhice. Até você ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Em nome de Jesus. Mas aqui, irmãos, também há um recado para todos nós. Não apenas para as crianças hoje. A gente vai olhar para a vida de Eli. Porque o nosso desafio aqui, nós que já passamos dessa fase maravilhosa, é sermos facilitadores do chamado de Deus na vida deles. E não atrapalhar, e não subjugar, e não desprezar. Todos nós aqui temos essa incumbência. E como é que ele nos ensina? Infelizmente, ele nos ensina da pior maneira possível. E a gente vai ver isso. Pode passar para mim. Em primeiro lugar, irmãos, temos um líder surdo. O texto diz que raramente o Senhor falava por causa dos filhos de Eli, por causa da família dele. Ele já era um homem velho. Mas escute isso, quanto mais idade, mais sabedoria. Quanto mais idade, mais experiência. Não para Eli. Para Eli, parece que o tempo cansou ele. Ele está cansado, desanimado. O texto diz, o capítulo anterior diz que seus filhos faziam tudo que era mal perante os olhos do Senhor. Não precisa nem listar aqui. Tudo de errado que você imaginar, os caras faziam. E faziam isso, inclusive, dentro da igreja. Ele via, sabia,
Mas, infelizmente, ele não corrigiu os seus filhos. Tem uma hora até que ele repreende os filhos, mas isso é muito fraco. Não tem disciplina, não tem firmeza. E o que acontece com esse homem? Ele vai se tornando surdo espiritualmente. E o grande problema de Eli não é só que o Senhor raramente falava, é que ele não parece estar incomodado com isso. A pior coisa que tem, irmão, escute isso, é um homem e uma mulher desacostumados a ouvir a voz do Senhor. Ei, se você não vai na igreja todas as semanas, se você não lê a palavra do Senhor, pelo menos algumas vezes na sua semana, se você não ora mais na sua casa, sabe o que significa isso? Que você está acostumado a não ouvir mais a voz do Senhor. E o que acontece com a gente? Surdez espiritual. Quanto mais você se acostumar a ficar longe do Senhor, mais longe você ficará. Mas não é só isso que acontece com Eli, pode passar. Segundo, a gente tem um líder cego. Cego. O texto disse para a gente, os olhos estavam ficando fracos, ele não conseguia mais enxergar. Os teólogos entendem aqui que não era só cegueira física, era espiritual também. Ele é incapaz de enxergar os próprios erros. Ele é incapaz de enxergar a gravidade dos erros dos seus filhos. Ele é incapaz de enxergar o futuro de Israel. Imagine se Ana não fizesse aquela oração dentro do templo. Imagine se ela não prometesse ganhar um filho e entregar um filho. Imagine se não houvesse Samuel. A gente ia sair de raramente o Senhor falava para nunca mais o Senhor falou. Porque não teria obreiro para usar. E Deus tem que usar um menino, porque os adultos deixaram de ouvir a voz de Deus. É assim que acontece, e é assim que vai continuar acontecendo. Então, cuidado com isso, cegueira espiritual. Não dá para guiar ninguém sendo cego, escute isso, não dá. Não dá para seguir de cego sendo cego. Pode passar. Terceiro. Por último, irmãos, Eli é um líder insensível. Não ache que isso aqui é brincadeira no texto. Eu falei, o Senhor falou quantas vezes? 4 vezes. Não é brincadeira isso aqui. O Senhor teve que falar 3 vezes, para na terceira vez, Eli, olha só, o homem que deveria ser o homem de Deus, o servo de Deus, entender que era Deus que estava falando com Samuel. No meio da noite. Por quê? Lembra? Porque ele não estava mais acostumado a ouvir a voz de Deus. Tu acha que Deus está falando com a criança? Não está. Na terceira vez, ele toma uma dose de seriedade. E ele pensa assim, Deus está falando. Então, responda assim, assim, assim. Isso é insensibilidade espiritual, irmãos. Isso é terrível. Quantos pais estão enviando seus filhos para a igreja, mas eles mesmos não gostam da igreja? Quantos pais estão dizendo assim, igual eu, né? Fui criado assim, maravilha, maravilha. Tem que ler um capítulo da Bíblia todo dia, antes de dormir. Isso é ótimo. Fui criado assim, foi assim que eu li a Bíblia toda, a primeira vez. Isso é maravilhoso. Mas quantos pais estão mandando os filhos orar e eles não oram? Estão mandando o filho para a escola bíblica dominical, mas ele não consegue ficar sossegado dentro da igreja, ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Querem que os filhos sejam criados no caminho do Senhor, mas ele mesmo não está aqui. O nome disso é insensibilidade espiritual. E sabe qual é o resultado disso? O resultado é, a gente não consegue facilitar o chamado dessas crianças. Você acha que ele vai se elevar acima de você? Não vai. Geralmente os liderados não se elevam acima do líder. Geralmente ou eles copiam o comportamento do líder, ou vão de mal a pior. Então, cuidado com isso, cuidado com o exemplo que você está dando. Cuidado. Bom, antes da gente ir para a última tela, escute o que eu vou dizer para você. A gente não aprendeu nada com Eli, né? É impressionante. O pastor de Israel não ensinou nada para a gente. Então, a gente vai precisar buscar outro líder. Um que não seja amortecido pelo tempo, que viveu mais do que Eli. Antes de Eli nascer, ele já existia. Antes da terra ser criada, ele já era. Mas ele não se cansa com o tempo.
Ele não fica cansado, pelo contrário, ele veio a esse mundo para viver a nossa vida e morrer no nosso lugar. Eu estou falando dele, o Senhor Jesus. Será que Jesus tem alguma coisa para nos ensinar sobre o chamado das crianças? Tem, porque ele é o líder perfeito, irmãos. Amém? Essa cena que está desenhada aqui diante de você é aquela maravilhosa leitura de Marcos capítulo 10, onde um grupo de pessoas consegue levar as crianças até Jesus. Imagine o ministério curto, apressado, diligente de Jesus, mas eles encontram um tempo. Jesus está falando, pregando, curando pessoas, e esse grupo de pessoas leva as crianças até Jesus. Primeira coisa aqui, presta atenção em mim. Eles estão levando as crianças até Jesus. Eles já estão aqui, com pelo menos uns 10 pontos na frente. O texto diz que traziam crianças a Jesus para que eles tocassem nelas. Talvez essas crianças também estavam doentes, ou talvez os pais estivessem preocupados com elas, com o futuro delas, não sei. Eles queriam apresentá-las a Jesus. Queriam a oração de Jesus, o toque de Jesus, isso é maravilhoso. Mas o que aconteceu? Os próprios discípulos de Jesus as impediam. E impediam os pais e impediam os filhos. E isso é terrível, irmãos. Porque veja, então, é possível estarmos perto de Jesus e não gostarmos de criança. Vocês entenderam isso? É possível ser discípulo de Jesus, verdadeiro, e repelir as crianças. Sai daqui! Ô, coisa chata! E lembra, eu estou falando para a comunidade. Você está sentado aí, um bebê chora do teu lado, você já olha com raiva. Essa palavra é para nós. Os 3 evangelhos contam a mesma história, mas é só Marcos que registra a indignação de Jesus. O texto diz assim, Jesus vendo isso, imagina, o santo de Deus. O texto diz, ele ficou indignado. E ele vai dizer por que ele ficou indignado. Ele vai dizer, deixem vir a mim as crianças, porque eles são o modelo de vocês. Ei, ninguém vai entrar no céu se não se fizer como um deles, se não se tornar semelhante a eles. Como, pastor? Coração puro, humilde e principalmente totalmente dependente do Pai Celestial. A criança nos humilha, irmãos. Ela nos ensina. A gente não gosta de criança, por quê? Porque criança nos humilha. Destrói o nosso ego. A gente chega em casa cansado, arrebentado, da lida lá fora. Aí quando chega, tem 2, 3, alguns mais corajosos aí, até mais, correndo na sua direção. Papai, com a maior alegria do mundo. Você está cansado, a única coisa que você quer é botar o pé para o alto. Tomar uma bebida quente. Mas aí você se lembra das palavras de C.S. Lewis. Eles não são o nosso trabalho, eles não nos dão trabalho, eles são todo o nosso trabalho. Aí você se lembra, que bênção, que prazer. Ah, irmão, não dá para ficar triste com uma casa cheia de crianças. Não dá tempo. Né, Felipe? Não dá tempo. O barulho é bom, irmãos. André disse uma frase muito boa, André Vital. O filho deles vai nascer a Aurora, né? Já. Larissa está aqui. E ele disse assim, eu estou cansado de enfrentar os mesmos problemas, agora eu quero ter um bom problema para me ocupar. Isso é maravilhoso, irmãos. E não só para os pais, irmãos, para todos nós. Se você não tem filho, tem gente aqui na igreja que não tem filhos ainda, mas tem um coração generoso. Toda a arrecadação do departamento infantil está junto. Lembrancinhas. Entende, irmãos? Sabe o que é isso? São pessoas que entenderam. Eu não tenho filhos ainda, mas esses filhos aqui também são meus filhos. São meus sobrinhos. Também faz parte do mesmo povo que eu. Entende isso, irmãos? São pessoas que entenderam, eu tenho que ser facilitador do chamado de Deus na vida deles. Assim como o Senhor Jesus ensinou. Jesus é tanto aquele que nos ensina
a facilitar o caminho, quanto ele mesmo é o próprio caminho. Entende isso, irmãos? É por meio dele que essas crianças vão chegar até o Pai Celestial. E não há outro caminho, senão esse que ele mesmo nos apontou. Então eu queria terminar dizendo isso para você. Cuide das suas crianças, cuide como nunca você cuidou na sua vida. Mas cuide também das crianças da sua igreja, da sua comunidade. Porque elas são todas nossas, todas nossas. E há alguma maneira para você ajudar, para você servir, para você estar junto. Só o fato de você estar aqui hoje já demonstra isso. Então que o Senhor te use, que o Senhor abra o seu coração, para que tão cedo essas crianças possam ouvir a voz do seu Senhor, dizendo e chamando cada uma delas pelo próprio nome. E que quando esse dia acontecer, elas estejam tão acostumadas a ouvir a voz do Senhor, que elas reconheçam e digam assim: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Curva a sua cabeça, vamos a Deus em oração.